E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai ver propagação de calor. O que é calor e temperatura, equilíbrio térmico, o que é propagação de calor, quais os tipos e propagação por condução. Beleza? Então vamos lá. Calor versus temperatura. Qual a diferença entre eles? Calor é a troca de energia térmica que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Resumindo, calor é a troca de energia térmica de um corpo para outro. Temperatura é quando as moléculas estão vibrando. Também é chamado de energia cinética das moléculas ou energia térmica. Se dois corpos têm temperaturas diferentes, então o corpo de maior temperatura transfere energia térmica para o corpo de menor temperatura, até que os dois estejam na mesma temperatura. Isso é chamado de equilíbrio térmico. A transferência de energia térmica ou calor sempre é do mais quente para o mais frio. Uma curiosidade sobre isso é que, na maioria dos casos, nosso corpo é mais quente que o ambiente. Então, sempre estamos perdendo calor para o ambiente. Daí, a sensação de calor é quando a gente perde pouca energia para o ambiente. E a sensação de frio é quando a gente perde muita energia para o ambiente. Como já sabemos o que é calor, vamos para os processos de propagação de energia. Tipos de troca de calor. A gente tem os tipos de transferência ou propagação de calor, que é propagação por condução térmica, propagação por convecção térmica e propagação por irradiação térmica. Beleza? Hoje, nesse vídeo, a gente vai ver só propagação por condução térmica, tá bom? Condução térmica. Imagine que você está fritando o ovo para comer com cuscuz. Os átomos da frigideira que estão em contato direto com o fogo vibram com mais intensidade. Essa vibração é passada para o resto da frigideira, que também é passada para o ovo, assim fritando ele. Com isso, temos a definição de propagação de calor por condução, que é um processo de transferência de calor por contato direto entre os corpos e que depende de um meio material para acontecer essa troca de calor. Por que depende de um meio material? Porque a energia térmica nesse tipo de propagação é passada de partícula para partícula, através das vibrações das partículas. Por ser um processo dependente do meio, então ele depende dos fatores como o tipo de material, a área de contato, o tempo de contato, a diferença de temperatura e a espessura do material. Tipo de material. Eu tenho um bloco de ferro e um bloco de tijolo. Notem que eles estão à mesma temperatura. Quando eu aqueço eles ao mesmo tempo, vocês podem notar que o tijolo aquece mais rápido do que o ferro, não é? Isso acontece porque alguns materiais têm mais facilidade de passar energia térmica do que outros. Os materiais
que facilitam a passagem de energia térmica são chamados de condutores térmicos. Eles têm essa facilidade porque os condutores têm o que chamamos de elétrons livres, que são elétrons que não têm uma ligação muito forte com o núcleo dos átomos. Por isso, podem vibrar mais e assim passar calor de maneira mais eficiente. Já os que não têm essa facilidade de passar energia térmica são chamados de isolantes térmicos. Eles têm essa dificuldade porque eles não têm elétrons livres no material e por isso dificulta a passagem da energia térmica. Exemplos de condutores térmicos: metais como ferro, alumínio, ouro, cobre, zinco e basicamente todo tipo de metal. Tijolo, grafite, soluções de ácido sulfúrico, água salgada, água ionizada, entre outras coisas. Esses são os condutores térmicos. Exemplos de isolantes térmicos: plástico, borracha, isopor, ar seco, madeira, lã, entre outras coisas. Área de contato: quanto maior a área, mais passagem de energia térmica tem. Um exemplo disso é quando você toca o dedo numa superfície com baixa temperatura e depois com toda a palma da mão. Você percebe que na situação em que você colocou a palma da mão, tem maior perda de energia térmica da mão para a superfície do que na situação em que você colocou só o dedo. Tempo de contato: se você deixar um ferro de passar muito tempo tocando na roupa, a roupa recebe energia suficiente para queimar. Mas se você passar o ferro por um tempo curto, então a roupa receberá energia térmica suficiente para desamassar. Com isso, o tempo de contato interfere na quantidade de energia térmica recebida ou perdida. Isso quer dizer que quanto mais tempo o corpo passar em contato com a fonte quente, mais energia térmica o corpo recebe. Diferença de temperatura: quanto maior a temperatura, ou seja, o ΔT, o sistema tem, mais energia térmica terá na transferência de calor. E a gente sabe que a diferença de temperatura se dá pela temperatura final menos temperatura inicial. E por fim, a espessura. Quanto maior a espessura do material, mais rápido é a troca de energia térmica. Fluxo de calor: a direção do fluxo do calor é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Se colocarmos uma colher que esteja a temperatura ambiente em uma xícara de café, em pouco tempo o cabo da colher se esquenta. Isso quer dizer que o calor se propaga da extremidade em contato com o café quente até o cabo que não está em contato direto com o café. Microscopicamente, as partículas do café transferem energia térmica para as partículas da colher em contato com o café e seguem em direção ao resto da colher que não está em contato com o café. Essa propagação leva um tempo. A fim de quantificar a transferência da propagação por condução, foi criado o fluxo de calor ou a lei de Fourier. Ela demonstra a quantidade de calor passando pelo corpo em um determinado tempo. Essa lei está presente nessa fórmula aqui. Fluxo dado por esse π, que é igual a quantidade de calor, que é o Q, sobre o tempo, ΔT.
Então tem Φ é o fluxo de calor, Q é a quantidade de calor e ΔT é a variação de tempo. Mas, como a gente ainda não viu quantidade de calor, tem outra fórmula que dá para fazer isso. Então, a outra fórmula é Φ igual a K vezes A vezes ΔT sobre L. Ou seja, Φ é o fluxo de calor, K é a condutividade térmica, A é a área do contato, ΔT é a diferença de temperatura e L é o comprimento do corpo. Repare que esse ΔT aqui é muito diferente desse ΔT aqui. Esse ΔT é o tempo, beleza? E esse ΔT é a diferença de temperatura, tá? Não confundam, por favor, não confundam isso. Condutividade térmica. A condutividade térmica é basicamente igual ao coeficiente de dilatação que a gente viu em dilatação dos líquidos e dilatação dos sólidos. Beleza? Ela representa a facilidade no material de propagar o calor. E ela varia de material para material, igual o coeficiente de dilatação. A unidade de medida da condutividade térmica, a gente vai ter duas unidades de medidas. Essa, que é Watt por metro vezes Kelvin, que é para temperaturas em Kelvin, e joules por segundo vezes metro vezes graus Celsius, que é para temperaturas em Celsius. Beleza? Então, se uma questão tiver uma temperatura em Kelvin, você vai usar essa unidade de medida. Se uma questão tiver uma temperatura em Celsius, você vai usar essa unidade de medida para a condutividade térmica. Beleza? A unidade de medida do fluxo de calor. Ela também é dada de duas formas. Uma, que é o Watt, representada pelo W, e a outra é o Joule por segundo. Beleza? Um exemplo. Uma sala de estúdio é mantida a uma temperatura de 20 graus Celsius e encontra-se separada de uma sala vizinha, a temperatura ambiente de 30 graus Celsius, por uma janela retangular de vidro, de 0,2 metros de espessura e área de 3 metros quadrados. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é de 0,8 joules por segundo vezes metro vezes graus Celsius, calcule o fluxo de calor transmitido pela janela. Então, a gente tem os dados. A temperatura da sala de estúdio, que a gente vai chamar de sala 1, que é 20 graus Celsius. A temperatura da outra sala, que a gente vai chamar de sala 2, que é de 30 graus Celsius. Ou seja, como a gente vai usar a diferença de temperatura, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ΔT e vai colocar 30 menos 20. 30 menos 20 é igual a 10 graus Celsius. Então a gente já tem o primeiro dado aqui, beleza? O outro dado é a condutividade térmica, que é o K, e é de 0,8 joules por segundo vezes metro vezes graus Celsius, beleza? O outro dado é a espessura do vidro, que nesse caso vai ser de 0,2 metros. E a área, que é de 3 metros quadrados, beleza?
Então, pegando esses dados aqui e substituindo na fórmula, nessa fórmula aqui, a gente vai ter o quê? Fluxo π é igual a 0,8 vezes 3 vezes 10 dividido por 0,2, tá? Se eu pegar esse 0,8 e multiplicar por 10, vai ficar 8, tá? Então, π é igual a 8 vezes 3 dividido por 0,2. 8 vezes 3 é igual a 24. Então, vai ser π igual a 24 vezes dividido por 0,2, tá? 24 dividido por 0,2 é igual a 120. Então, π vai ser igual a 120. Daí, o fluxo de calor vai ser 120 watts. Beleza? Tranquilo? Então, por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!